Você já deve saber a importância de se preparar para fazer uma grande apresentação. Pois é, você precisa se preparar se você quiser fazer uma apresentação realmente diferenciada. E para isso, hoje eu trouxe aqui no canal Slide Mestre ele, Carvalho, ele que é hipnoterapeuta e que vai te ensinar a se preparar para fazer uma grande apresentação. Oi, beleza? Aqui é o Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Slide Mestre. E antes de qualquer coisa, você já sabe, né? Já deixa o seu like aí maroto. O que mais? Se inscreve, né? Se inscreve no canal para dar uma força aqui, beleza? Bom, como eu já disse lá na introdução, eu trouxe o Carvalho, que é hipnoterapeuta e que vai nos ensinar algumas, né? Vai nos dar algumas dicas aí de como a gente faz para se preparar para uma grande apresentação. Mas antes de qualquer coisa, fala aí, Carvalho, com o que você trabalha, o que na realidade faz um hipnoterapeuta e como que surgiu essa coisa para você? Como que a hipnose surgiu na sua vida? Beleza, vamos lá primeiramente. E aí, tudo bom, gente? Muito obrigado pelo convite. Eu conheci a hipnose com alguns estudos relacionados à leitura fria, que era um assunto que eu gostava bastante, que inclusive tinha um quadro fantástico que eles ficavam revelando coisas, eu gostava bastante. Daí eu conheci a PNL, através da PNL eu conheci a hipnose. Na hipnose eu comecei na veia mais de entretenimento, daí eu comecei a fazer apresentações de hipnose em eventos de anime, eu rodei o Brasil inteiro fazendo apresentação de hipnose de palco, até no momento que eu conheci a hipnose clínica. Aí eu me apaixonei pela hipnose clínica e eu vi o quão a gente consegue ajudar as pessoas com eficiência e velocidade. Porque, por exemplo, hoje em dia, o que eu mais atendo no meu consultório é depressão, síndrome do pânico, fobia e vício. Então você tem um consultório. Sim. Show. E aí as pessoas vêm até você. Exatamente. E aí, por meio da hipnose, você faz essa terapia, esse tratamento para elas melhorar. Exatamente. Show. Com umas 3, 4 sessões, por exemplo, uma pessoa deixa de fumar. Olha É só. um negócio que é Cabuloso. Exatamente. Cabuloso. Isso que me apaixonou mesmo foi a eficácia, e porque a gente trabalha direto na raiz do problema, da questão da pessoa, e eu me apaixonei completamente. Aí eu virei professor de hipnose também, eu dou curso de hipnose, eu ensino hipnose. Show. E é isso, cara. Essa é a minha relação de amor com a hipnose. Legal, bacana. Então, basicamente, a pessoa que tem qualquer tipo de problema, ela pode te procurar. Digam assim, tipo, sei lá, a pessoa de repente é travada, a pessoa de repente... Sim, sem dúvida nenhuma. Todos os problemas de origem psicossomática, psicológicas, trauma, a gente consegue trabalhar muito bem. Hipnose é um campo tão amplo que, por exemplo, até anestesia tem cirurgia que é feita só com hipnose. Se a pessoa tem alergia à anestesia, a esposa do príncipe Harry, ela quer ter o filho dela só com hipnose. Ela não quer usar nenhuma anestesia no parto. Caraca. E, inclusive, aqui no Brasil, a hipnose ela é regulamentada pelo Conselho de Psicologia, Odontologia, Fisioterapia e Medicina. Legal. Todos esses profissionais podem usar a hipnose nos seus tratamentos também. Como uma ferramenta. Como uma ferramenta para amplificar ainda mais os resultados. Hipnose é uma ciência. A eficácia da hipnose é comprovada cientificamente. Muito bom saber. E na hipnose a gente usa programação neurolinguística? Usa sim. A programação neurolinguística ela usa muita coisa de psicologia numa linguagem um pouco mais prática. Exatamente. Uma linguagem mais simples, mais prática, e ela não se aprofunda muito em conceito por trás por que aquilo funciona. Ela vai mais no faz isso que funciona. A PNL tem essa faceta dela. O diferencial da PNL é exatamente isso. Ele te entrega uma receita pronta e você vai lá e aplica essa receita pronta sem entender muito o por trás. A PNL não se preocupa muito com o porquê isso funciona, qual é o arcabouço teórico que está por trás disso. Show. Bacana. E a hipnose, ela é considerada uma ferramenta da PNL ou não? Não. São coisas distintas. Legal, a PNL, inclusive, é muito mais recente do que a hipnose. A hipnose tem registro de hipnose há 4.000 anos antes de Cristo lá no Egito. Nossa. Eles faziam amputações com hipnose. Óbvio que eles não chamavam de hipnose. O conceito hipnose, como a gente entende hoje, ele começou ali em 1800 e pouquinho, assim. Legal. Como ciência mesmo, né? Isso. A hipnose, com essa veia mais científica, ela começou com James Braid, que ele via a apresentação de Mesmer. Mesmer foi um grande nome para hipnose, só que ele não falava que ele fazia hipnose. Ele trazia todo um misticismo
junto do que ele fazia, que é o mesmerismo, que é uma vertente mais holística da hipnose, que acredita em energia, em passe magnético e essas coisas. Não vou me aprofundar muito porque eu não sou especialista em mesmerismo também. Aí James Braid, ele viu isso que Mesmer fazia, não diretamente o Mesmer fazendo, mas ele viu um mesmerista aplicando isso e ele percebeu uma mecânica por trás ali que ele falou, pera, isso aí funciona por causa da sugestão. E ele começou a praticar e ele começou a fazer hipnose nele mesmo. Ele viu que ele conseguia replicar tudo aquilo que as pessoas faziam no mesmerismo sem o viés místico. E aí começou a parte científica da hipnose. Aí a hipnose começou a ser estudada como uma coisa mais científica e menos mística. E depois veio o termo hipnose. Inclusive, ele tentou mudar o termo. Ele não criou o termo, ele chamava de neurohipnotismo, porque ele achava que era um estado de sono diferente. Não é o conceito que a gente tem hoje, mas na época ele achava que era um sono um pouco diferente. Por isso ele botou hipnose, que é o hipno, deus do sono. Só que depois ele tentou mudar pra monoideísmo, só que já tinha pego hipnose e foi embora. E isso foi quando? Como que é o nome dele? James Braid. Foi em 1824, se minha memória não falhou nesse momento. Beleza. Se falhou, eu corto. Tá bom. Por favor. Tem um vídeo só sobre James Braid lá no meu canal, hein? Conto toda essa história do começo ali, onde começou. Então já fica de olho, porque eu vou deixar o card aqui em cima pra você acompanhar. Bom, a gente sabe que a hipnose ela é utilizada até como ferramenta pra nós mesmos, como você acabou de dizer. Eu uso muito. Muito. Show. E como que a gente faz? Lá no seu canal tem algum vídeo que você fala especificamente sobre auto-hipnose? Como que a pessoa pode Sim, tem vídeo sobre. Inclusive tem um áudio de auto-hipnose pra quem tem insônia lá também. Show. Já ajudou muita gente esse áudio aí, pelo menos pelos relatos que eu tenho lá nos comentários, já ajudou muita gente. E aqui pro nosso público, pros nossos inscritos, como que a gente pode ensiná-los a se prepararem pra uma apresentação? Vamos supor que o cara vai fazer uma apresentação de TCC, ou que o cara vai fazer uma apresentação, enfim, uma palestra. Como que ele faz para se preparar usando a auto-hipnose? Legal. Um ponto bem interessante disso sabia que um dos maiores medos mundiais é falar em público. Sim. Na verdade, tem uma pesquisa que diz que é o maior medo do ser humano. Maior. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de animais ferozes. E existem alguns pontos desse medo de falar em público que é legal a gente ressaltar. Muito disso tem a ver com autoestima, autoconfiança. Então, o mais legal pra gente trabalhar isso são a gente fazer alguns passos. A primeira coisa é a preparação. Você tem que saber aquilo que você vai falar 100%. Isso independe da hipnose, de qualquer coisa. Esse background é muito importante. Você precisa dominar o assunto que você vai falar. Certo. Você precisa dominar o assunto que vai falar completamente. Agora a gente vai jogar um pouco de PNL aí. O pessoal que curte PNL vai adorar. Geralmente, quando a pessoa vai se preparar para uma palestra, o maior inimigo dela é ela mesma. Os pensamentos que essa pessoa tem, geralmente, a maioria das pessoas que eu já atendi, que eram essas questão de autoconfiança, ou que eu já atendi, preparei pessoas para fazer a apresentação, a pessoa escuta uma voz, ela nem percebe, mas quando ela começa a analisar, ela escuta uma voz falando para ela mesma. Geralmente a gente tem diálogos internos, né? Então ela ouve uma voz se sabotando, falando, você não vai conseguir, você vai errar, você não domina esse assunto completamente. Uma coisa interessante, quando você pensar em fazer uma apresentação, uma palestra, se imagine fazendo essa palestra. Vamos viajar, gente. Viajar. Hipnose é isso, é viajar. Se imagine fazendo essa palestra, essa apresentação. Mas assim, não é imaginar de forma vaga. É se imaginar real, passo a passo, ponto a ponto. Você pegando, você subindo no palco, você entrando para apresentar o seu TCC, você olhando no olho das pessoas da plateia, dos professores, da banca. Se imagine o passo a passo. Esse é o primeiro ponto. Sempre imaginar o passo a passo, porque as maiores questões de ansiedade são o medo do futuro, do que tá por vir. Se tecnicamente você já passou por isso, porque a sua mente ela não sabe diferenciar passado, presente e futuro, ela não sabe diferenciar real e imaginário. Quem faz isso é o seu fator crítico. E na hora que você tá imaginando, você tá viajando, você não tá usando o seu fator crítico, que é igual quando você tá assistindo um filme. Quando você tá assistindo um filme, você não tá usando o seu fator crítico, você tá viajando, você embarca. Por isso você pode ver pessoas soltando laser pelos olhos e não acha nada de outro mundo, você se diverte igual. Então, se imagine fazendo essa palestra do começo ao fim, passo a passo, e você já vai eliminar o medo do futuro. O medo do futuro você já vai eliminar, porque tecnicamente você já passou por isso. E quanto mais palestras você fizer, menos medo você vai ter, menos problemas você vai ter nas próximas. Então esse treino vale pra isso. Sabe o Diego Hipólito? Você conhece o Diego Hipólito? Conheço, lógico. Teve
Exatamente. Teve uma época que ele tava machucado. E nessa época que ele tava machucado, pra ele não perder condicionamento, não perder ânimo, essas coisas, ele fazia todo dia a rotina de exercícios que ele faria normalmente, mentalmente. Muito Claro, interessante. ele perdeu físico, porque, né? Mas ele não perdeu a mecânica, não perdeu a prática e ele manteve isso. A seleção de vôlei de praia brasileira, a técnica deles faz isso também. Eles sempre fazem ensaios mentais antes de ir pra quadra. Treinar de verdade. Eles treinam primeiro o mental. Tem um amigo meu, Alan Magalhães, que ele trabalha com hipnose com lutadores de UFC. Ele tem 2 atletas dele que estão no UFC mesmo. Sempre é muito importante pro atleta pensar toda a luta, todo o jogo e, por que não, a palestra. Toda a palestra do começo ao fim. Passe por ela que você não tem medo do passado. Geralmente, medo do passado, sabe o que é? É que alguém descubra essa coisa do passado que você não gosta. Ou seja, é medo do futuro também. Você tem medo das consequências se alguém descobrir. Então, o medo do futuro você consegue controlar, você consegue diminuir muito. Agora vem a parte da PNL que eu introduzi e não terminei. Quando você ouve essa voz, pode ser nesse ensaio, pode ser só de pensar em fazer palestra. Tem gente que já começa a ouvir uma voz falando: isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, vai dar errado. Imagina que você tem um controle que você pode fazer o que você quiser. Pega essa voz e abaixa o volume dela. Abaixa o volume dela, deixa bem baixinho, deixa essa voz funda, afasta essa voz o máximo possível de você e coloca ela com a voz do Pato Donald. Quanto mais você ridicularizar isso, menos isso vai te afetar. Teve um amigo meu, não foi nem um cliente. A gente estava em uma conversa informal e ele falou que ele tinha problemas em chegar em garotas. Ele falou: Carvalho, você que mexe com esse negócio da mente, que as pessoas não falam. Você que é hipnoterapeuta, você que mexe com esses negócios da mente? Você que mexe com esses negócios da mente aí? Por que eu só consigo chegar em mulheres quando eu bebo? Só quando eu bebo. Eu falei: porque a bebida diminui a atividade cortical, diminui seu córtex pré-frontal e você pensa menos e faz mais. Ele fala: tá, e tem algum jeito de eu chegar em mulheres? Como é que eu faço? Eu perguntei pra ele: tá vendo aquela mulher ali? Se você pensar em chegar nela, o que passa na sua cabeça? Ah, não, eu fico com medo. Eu falei: como você sabe? Como você sabe que você tá com medo? Ah, que eu olho pra ela, minha mão começa a suar e tal. E como você sabe que isso é medo, não é outra coisa? Pode ser qualquer outra coisa. Como você sabe que é especificamente medo? Ah, porque eu sei que eu não vou conseguir. Como você sabe? E a gente foi fazendo essas perguntas. Como você sabe que você não vai conseguir? E eu refaço a pergunta pra você. Você que tem medo de uma palestra, faça a pergunta. Como você sabe? Como você sabe? E aí você vai ver que em algum momento você vai chegar que tem uma voz. Daí ele falou: ah, porque eu fico imaginando. Opa, você fica imaginando o quê? Não, eu fico imaginando. Eu olho pra ela, eu já ouço uma voz falando: nossa, eu não vou conseguir, ela vai me dar bota. E aí o que eu fiz? Eu peguei e ensinei pra ele: pega essa voz e joga lá longe. Ele fez isso. Só isso. Foi uma conversa de 5 minutos. Resolveu o problema dele. Ele me ligou 2 dias depois: Carvalho, eu tô com um problema. Eu falei: o que foi, cara? Eu tô tomando muita bota, cara. E ele tava mal feliz, porque agora ele conseguia chegar nas pessoas. Então faça isso. Pegue a voz. Se tiver essa voz que fica repetindo essas coisas pra você, e afasta. Outra coisa, sempre foque no que você quer. Tem muita gente que fala: ai, eu não quero ir mal na palestra. Não. O não existe. Não pense no elefante rosa. A primeira coisa que você fez é pensar no elefante rosa. Sabe quando a pessoa tá na corda bamba? Nunca fala pra ela: não olha pra baixo. Que a primeira coisa que ela vai fazer é olhar pra baixo. A sua mente, ela não consegue materializar o negativo. A sua mente criar uma imagem, por exemplo, do não erre. Ela tem que criar uma imagem de você errando, então falar: ah, isso que não é pra fazer. Tá, mas ela já imaginou. Exatamente. Você já tem o cenário do erro aqui, porque a sua mente não consegue negativar uma informação. Não, é impossível. Então você sempre tem que focar no que você quer. Não é não erre, é vá bem. Acerte o conteúdo inteiro. Sempre foque seus pensamentos quando você estiver se preparando para uma palestra no que você quer. Então vamos lá. Ensaie a palestra de ponta a ponta. As vozes de pensamento intrusivo, joga ela pra longe. Sempre foque no que você quer. Pra criar essa imagem, se em algum momento da sua imaginação você criar você tá viajando fazendo sua palestra e alguma coisa der errado, você pega esse momento que deu errado. Normalmente sua imaginação vai estar colorida. Você deixa ele em preto e branco, PNL pura, e afasta também. E aí você refaz essa cena colorida com você acertando. Sempre faz isso, porque isso você dissocia o sentimento negativo daquilo. Então se você pega uma cena e deixa ela preto e branco, afasta, deixa um pouco fosca, você perde o sentimento ligado com aquilo, fica muito menor. Se você não tem sentimento de medo daquilo, aquilo não te assusta, logo você não comete aquele erro. Saiba todo o conteúdo, decore o conteúdo, faça ensaios mentais, jogue pra longe a vozinha, os pensamentos intrusivos, e se em algum momento você pensar em um erro, pegue esse erro, deixe preto e branco longe. E sempre foque no que você quer. Como eu disse, sempre foque no que você quer para se preparar. Show. Agora eu quero que você faça o seguinte:
faz o teste, seja com a garota aí que você tá apaixonado, seja numa apresentação. Eu quero que você faça esse teste e deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber se deu certo ou não, certo? Certinho. Uma outra coisa que eu vou pedir pra você fazer, eu quero que você acesse o card que eu deixei aqui em cima, que vai estar o canal do Carvalho. Eu quero que você entre lá, se inscreva no canal e assista às aulas desse cara, que você vai aprender outras técnicas pra você também, de repente, se você quiser entrar nesse mundo da hipnose e tal. Controlar a ansiedade. Controlar a ansiedade, de repente você, né, sofre com isso. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza? A conversa foi essa. Carvalho, muito obrigado. Eu que agradeço pela visita. Obrigado aqui Obrigado pelo espaço aqui. por compartilhar conosco o seu conhecimento. E é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, clique em gostei, se inscreve no canal, ajude-o a crescer. Aliás, se inscreva no nosso canal. Exatamente. E ajude-nos a crescer. Compartilha com todos os seus amigos também para eles saberem essas técnicas aí, para eles não terem mais medo de falar em público. Nos siga em todas as redes sociais para você ficar sempre atualizado de tudo o que nós postamos. Valeu e até mais.